Bom, prezados senhores, nós vamos iniciar agora mais um webinar da UTC América Latina. Então, logo eu consiga estar visível para vocês, espero que esteja. Esse programa de webinars da UTC América Latina, nós estamos pretendendo trazer para os funcionários das empresas utilities as tecnologias mais interessantes, mais importantes para a sua operação e o seu dia a dia. Normalmente, os nossos webinários versam sobre tecnologia propriamente dita, telecomunicações, sistemas de controle, centros de controle, enfim, cybersecurity, tudo isso. Nós teremos esse webinar nosso um pouco diferente e eu acho extremamente importante. É um webinar da Copperleaf, que é uma empresa canadense, vocês vão ver o histórico, e que desenvolveu uma aplicação para tomadas de decisão baseadas em análises fornecidas pelos gerentes das empresas. Então, você prioriza os investimentos que você tem que fazer e, normalmente, nós que trabalhamos na área de tecnologia das empresas utilities, a tecnologia é um fator auxiliar para essas empresas. Então, é algo que possibilita que essas empresas façam a sua operação core, a sua operação principal. E, normalmente, quando você tem que tomar decisões sobre investimentos, competem com a função principal da empresa. Esse webinar de hoje vai dar uma noção de como se pode tratar de forma mais profissional as argumentações a respeito de orçamentos, investimentos e fazer tudo isso de uma forma muito lógica e assertiva. A empresa já tem experiência em vários países, eu espero que todos vocês gostem disso. O nosso palestrante de hoje, as perguntas vocês podem fazer todos no chat, ou no Questions and Answers, Q&A, do aplicativo, e nós, ao final dos 40, talvez 45 minutos de apresentação, discutiremos as perguntas com os apresentadores. Nosso apresentador de hoje era, ou vai ser ainda, Alex, que não conseguiu entrar, apesar de a gente já ter testado bastante o aplicativo, mas temos a felicidade de contar com Karina Pérez, que tem um português muito bom, apesar de morar em Buenos Aires. A Karina vai apresentar essa palestra, então. Então, por favor, Karina, assuma o papel. Nós voltaremos com som e imagem ao final da sua apresentação. Ok? Obrigado. Perfeito. Vocês, Karina. Dimitri, a gente deve passar aqui os slides pela Karina ou ela tem os slides? Eu tenho. Eu posso compartilhar. Então, ok. Se você me dá o controle, eu posso compartilhar. Aqui já temos o Alex. Chegou o Alex. Já passei para você, Karina. Eu devo passar então para o Alex, então. Para o Alex, sim. Olá, pessoal. Consegue me ouvir? Pode ir, Alex, é com você. Muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos a esse webinar. Obrigado pela disponibilidade, o interesse de vocês nesse tema que é tão relevante, né, de gestão de ativos, gestão de investimento nas empresas intensivas em ativos. Espero que seja um tempo bem aproveitado, com um tema relevante e interessante para todos os participantes. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vou colocar aqui.
modo de apresentação. Por favor, só confirmam quando vocês conseguirem ver a minha tela. Tá no ar já, só não está em modo apresentação. Agora está Ok. entrando. Perfeito, pessoal. Perfeito, Bom, já está no ar. obrigado, Dimitri. Bom, antes de mais nada, me apresentando, eu sou o Alex Vieira, minha formação acadêmica é como engenheiro eletricista. Depois me foquei mais na parte de finanças corporativas e tenho trabalhado na Copperleaf já há uns 3 anos como consultor sênior, mas mesmo antes da Copperleaf, dediquei mais de 15 anos da minha carreira toda focada em tecnologia, juntando, né, meus conhecimentos da parte de engenharia, mas também com grande foco em soluções, tecnologias, principalmente para as empresas de utilities, majoritariamente para o setor elétrico no Brasil e em toda a América Latina, mas também outras empresas de óleo e gás, telecom, e que em geral tem essa característica de trabalharem, terem um conjunto de ativos críticos, né? Falando agora da Copperleaf, né? A Copperleaf é uma empresa que ajuda as organizações a tomarem decisões informadas, duradouras e pragmáticas que aumentem o valor do seu negócio. Que tipo de decisões nós estamos falando aqui? Principalmente decisões de investimentos em ativos, né? É um conjunto de ferramentas analíticas que nós oferecemos e também experiência de mercado, que inclui metodologias, melhores práticas, que em conjunto, então, permitem às empresas melhorarem, aumentarem a sua maturidade de tomada de decisões, que proporcionam, então, resultados palpáveis aí, financeiros e também qualitativos em relação a seus planos estratégicos, em relação aos seus planos e metas de médio e longo prazo, que é o que nós vamos abordar em seguida. Essa é uma frase muito emblemática aqui da Harvard Business Review, né, que diz que, afinal, o valor de uma empresa é apenas a soma das decisões que ela toma e executa. Acho bastante emblemática essa frase. Um pouco do histórico da empresa. A Copperleaf é uma empresa canadense, sediada em Vancouver. Ela começou como uma consultoria para o setor elétrico lá no Canadá, com 2 times, um time que se focava em gestão de ativos e um outro time que se focava nos planos, no planejamento financeiro das empresas, né? Na parte de CAPEX, OPEX, ou seja, TOTEX. E juntando, então, as experiências, melhores práticas adquiridas, né, dessas 2 equipes, notou-se uma grande necessidade de uma solução de software corporativo que facilitasse a implementação dessas melhores práticas, né, dessa transformação na forma que as empresas fazem seu planejamento de investimentos e de gestão de ativos, que culminou por volta ali do ano de 2010 no lançamento da solução que nós iremos apresentar hoje, né? É mais que uma ferramenta de software, ela incorpora as melhores práticas, e aqui se inclui, nós vamos abordar melhores práticas, por exemplo, da ISO 55000 e outras melhores práticas de gestão de ativos para maximizar o retorno dos investimentos nessas empresas, né? Então, inicialmente ali no Canadá, principalmente no setor elétrico, depois a empresa se expandiu também para outros setores, né? Por exemplo, para o setor de gás, de água, óleo e gás e mais recentemente transporte, né? E também regiões. Então, saindo da América do Norte apenas, né, para depois Austrália, Reino Unido, América Latina, mais recentemente, há uns 3 anos atrás, Ásia, né, e assim por diante também em outras regiões do mundo. Aqui um pouco, né, da visão das principais clientes da Copperleaf, como pode-se notar, uma grande parte aqui na América do Norte, mas depois também bastante clientes na Europa, Ásia, Austrália
e mais recentemente aqui na América Latina. Nosso primeiro cliente aqui na América Latina foi a YPF, que é a estatal petroleira argentina, e mais recentemente, inclusive está em implementação, a solução no grupo AES, né, em todas as suas filiais ao redor do mundo, que inclui aqui a AES Tietê no Brasil, no Chile, na Argentina, El Salvador, vários outros países aqui na América Latina. Né? Somados os ativos de todas essas empresas, clientes da Copperleaf, nós estamos falando de ativos que chegam a 1,2 trilhões de dólares em ativos gerenciados e otimizados em todos esses continentes. Bom, antes de falarmos de soluções, né, das ferramentas, das melhores práticas que nós abordamos, primeiro vamos entender qual é o problema que nós nos propomos a resolver. Então, aqui tem um estudo muito interessante foi feito um estudo em 2019, né, pela PwC, que buscou analisar para diversas empresas que eles proviam consultoria de otimização dos seus planos de investimentos, né, olhando os resultados ali entre o cenário base, né, e depois aplicado essas melhores práticas, notou-se que é endêmico a questão da ineficiência dos investimentos em diversas indústrias. Por exemplo, no setor de energia, no setor de metalurgia, mineração, tecnologia, utilities, né? Em média, em todas essas indústrias, cerca de 12% de todos os investimentos de capital são subutilizados. O que significa ser subutilizado? Que eles poderiam ser melhor aproveitados, que esses investimentos, se melhor planejados, proporcionariam maiores retornos, melhores resultados. Ou, de um outro prisma, você poderia obter os mesmos resultados gastando menos, né? Ou seja, aumentando essa produtividade ou a eficiência do seu capital, dos seus investimentos. E não só isso é um dado, né, bastante impactante, mas nós estamos falando de empresas, né, que são intensivas em ativos, onde o dano é ainda maior. Afinal, 40% do total de custos dessas empresas estão associados à gestão de ativos, né? E 65% do EBIT dessas empresas são gastos de capital. Então, particularmente mais danoso se torna essa subprodutividade desses investimentos, né? Bom, indo um pouco mais além, né, buscando entender aí as razões, né, dessas ineficiências dos investimentos, aqui foi feito um estudo com 100 gerentes e executivos, né, de diversas indústrias, diversas empresas, concessionárias na América do Norte, buscando compreender quais eram as razões dessas ineficiências na visão desses gestores, né? Pode-se ver aqui que o principal item pontuado como causa dessa questão foi a restrição financeira nessas empresas, né? Então, o grande vilão é falta de dinheiro, falta recursos que permitam esses gestores a executar tudo o que eles deveriam executar, melhorar os índices de desempenho, né? Melhorar a confiabilidade dos ativos, enfim. O que falta é dinheiro na visão desses gestores. Mas também, muito próximo aqui, pontuado, foi colocada a questão de cultura organizacional, né? Talvez uma questão ali de uma maior clareza, um maior alinhamento na forma que as decisões são tomadas na empresa, né? Será que todas as áreas seguem os mesmos critérios para se aprovar os investimentos? Ou será que tem algumas áreas que são mais privilegiadas, outras talvez são deixadas um pouco de lado, né? Há um sentimento pelo menos para muitos gestores aqui pontuados, de que há questões aqui de cultura organizacional, né? Talvez questões também de política nessa tomada de decisão afetando os resultados das empresas. Silos organizacionais também foi pontuado, né?
falta de apoio executivo, aqui o penúltimo item, a forma como são preparados os casos de negócio também, pontuado aqui. Enfim, vários itens que nos dão dicas, né, de onde podem estar ali certas questões que causam essas ineficiências de investimentos. Nós vamos explorar um pouco, alguns ou a grande maioria desses itens. Bom, estamos falando aqui de eficiência dos investimentos, né, aumento da produtividade ou eficiência dos meus investimentos de capital. E o que é aumentar eficiência? É eu obter maior valor desses meus investimentos. Aí surge já uma primeira questão, né? O que é valor? Né? Qual a definição de valor? E é um tema que depende muito para quem você pergunta. Aqui nessa caricatura, a gente pode representar as diversas áreas dentro de uma empresa, as pessoas com seus diferentes tipos de expertise. Né? Se nós perguntarmos para essas diferentes áreas, para essas diferentes pessoas, né, nós podemos ter diferentes visões do que é valor para a empresa. Então, uns poderiam pontuar que um fator muito importante é a questão de compliance. Outros, talvez, que o importante a se buscar com os investimentos é mitigar riscos. Outros poderiam pontuar valor gerado ao acionista, né, resultado financeiro, EBITDA, né, as margens de lucro da empresa, disponibilidade, né, confiabilidade do meu sistema, redução das interrupções, redução de custos operacionais, eficiência, enfim. Aqui é um exemplo de possíveis critérios e itens que nós poderíamos receber como resposta a essa pergunta. E no meio dessa variedade de definições de valor, como que nós conciliamos isso, como nós trazemos um alinhamento entre essas diferentes áreas, esses diferentes pontos de vistas, para tomar decisões racionais e não emocionais, ou de quem grita mais alto, de quem insiste mais, de quais investimentos, em que direção a empresa deve caminhar. Né? Um exemplo aqui mais lúdico, né, desses diferentes critérios que nós mostramos anteriormente, a gente pode ver num exemplo bastante simples aqui de 2 investimentos que são colocados na mesa para se avaliar. E aqui, então, há um projeto A, um projeto B, de naturezas diferentes, né? Enquanto um envolve substituir um ativo existente, o outro envolve instalar um novo sistema de software, com custos diferentes, com prazos de execução diferentes também, né? E, bom, vamos olhar os benefícios de cada um deles. Enquanto o projeto A traz economias de custos operacionais de 2,5 milhões, o outro investimento traz uma economia de 6 milhões. E aqui já partimos para dados um pouco não tão financeiros. Aqui estamos vendo confiabilidade, um reduz consumidor hora interrompido, né, em 2.000, o outro reduz interrupções em 15%. O projeto A tem uma mitigação de riscos de segurança, então ele reduz riscos de fatalidades em 10%. Já o software, né, o projeto de software, reduz um risco de cibersegurança, né, e há aqui também um risco de execução de projeto. Enfim, 2 casos de negócio, de projetos de naturezas diferentes, cada um com parte de sua avaliação financeira, né, entre custos e economias de OIM, mas também outros benefícios um pouco mais intangíveis, como mitigações de riscos. E num cenário bastante simplificado, lógico, né, como nós então decidiríamos se tivéssemos que escolher entre um desses investimentos? Note que exigiria talvez mais dados, mais discussões, né, uma melhor quantificação desses itens. Mas aqui nós podemos ver, por exemplo, como você compararia aqui esse aspecto de uma mitigação de risco de segurança com outro de um risco de cibersegurança. Poderia ser também um risco ambiental, um risco regulatório, né? Como comparar coisas diferentes, né? De naturezas diferentes. Então, aqui surge um ponto-chave da metodologia que nós iremos apresentar em seguida. E
se não bastasse, né, essa mesma análise que nós fizemos para esses dois investimentos, na realidade, na grande maioria das empresas, nós temos portfólios de centenas ou até milhares de investimentos, né, onde é praticamente inviável você depender de análise manual de dados, de infinitas reuniões de alinhamento entre as áreas técnicas para decidir entre o investimento A, o B, o C, ou até, né, nesse universo de centenas ou milhares de investimentos. É simplesmente inviável a longo prazo, né? O que faz, então, que exige uma ferramenta analítica, né? O que essas ferramentas e melhores práticas de decisão fornecem, né, que nós chamamos em Decision Analytics, é fazer com que esses portfólios de investimentos sejam mais eficientes. Ou seja, nesse gráfico aqui nós mostramos diversas carteiras, diversos portfólios, com diferentes níveis de gastos, né, no eixo horizontal, e no eixo vertical, o benefício alcançado com essas carteiras. Note que tem carteiras que gastam muito mais indo aqui para a direita, mas não necessariamente trazem todo aquele benefício como talvez outras carteiras que gastam menos, mas estão aqui mais alto no eixo vertical, né? E há um limite teórico aqui, que nós chamamos de fronteira eficiente, que é o máximo que se pode obter para aquele portfólio, né, naquele nível de gastos. Não existe nenhuma outra combinação de projetos, cronogramas, alternativas definidos que traga maior valor do que aquele planejamento específico, que é o que nós chamamos então de fronteira eficiente. Então, essas melhores práticas e ferramentas que nós apresentaremos permitem trazer essas carteiras de investimentos para mais próximo dessa fronteira eficiente. Um exemplo aqui um pouco mais prático, né, de benchmarking também, juntando dados aqui de empresas do setor elétrico de diferentes regiões, né, no mundo, a gente tem que, fazendo um paralelo assim, de empresas, por exemplo, da América Latina, com empresas do leste asiático, são extremo opostos em termos de nível de investimento em seus ativos. As do leste asiático investem muito mais aqui no eixo horizontal, muito mais do que as empresas na América Latina, do setor elétrico, tá? Consequentemente, elas têm uma confiabilidade do sistema muito maior do que as tidas, lógico, em média, na América Latina. Na Europa, né, fazendo uma comparação aqui, por média do setor, nós temos investimentos mais modestos do que os do leste asiático, mas ainda assim uma confiabilidade maior do que as empresas na América Latina. Se nós traçarmos aqui uma curva, né, aproximando aqui essa distribuição dessas empresas, nós podemos chamar essa curva aqui de um nível, digamos, mediano de eficiência dos investimentos. Um dado interessante que surge é se nós olhamos algumas empresas, né, da Austrália. Notem que elas ficam para um nível de investimento superior, tanto de América Latina como de Europa, né? O nível de confiabilidade do sistema é menor do que o europeu, né? Ou seja, ela gasta mais em média, elas gastam mais em média do que as empresas europeias e têm um desempenho inferior em confiabilidade do sistema elétrico, né? Note que então, se nós aproximarmos aqui uma curva, nós poderíamos dizer que elas têm um nível baixo, em média, de eficiência desses investimentos, né? Então, o que nós estamos falando são ferramentas analíticas e melhores práticas para fazer o quê? Fazer com que essas empresas e os seus portfólios de investimentos subam aqui nesse eixo vertical, né? Que se aproximem, então, dessa fronteira eficiente, né? Bom, se o tema já não fosse intrinsecamente complexo, né? As decisões de investimentos hoje são cada vez mais uma necessidade de sobrevivência das empresas no longo prazo, né? Principalmente nas empresas reguladas, mencionando aqui algumas razões, as empresas reguladas cada vez mais têm tido redução de suas receitas, né? Com o WACC, né? O custo de capital regulatório cada vez menor, né? Espremendo as receitas, a remuneração do capital das empresas, ao mesmo tempo que níveis de confiabilidade exigidos cada vez maiores, né? Então,
redução melhoria dos seus desempenhos de confiabilidade, no caso das empresas de distribuição ou transmissão, né, as penalidades por parcela variável, até para geração também, e outros setores também têm principalmente empresas reguladas, essa característica, né, de ter cada vez mais que melhorar seus desempenhos com receitas decrescentes, né? O impacto também dessa sigla ESG que nós estamos vendo cada vez mais virando algo importante, bastante relevante nas empresas, né? Que significa Environmental, Social and Governance, que faz que a reputação socioambiental das empresas tenha cada vez maior impacto financeiro. Então, hoje já não é mais uma questão de percepção pública ou corporativa, né? Mais digamos assim, um mero detalhe, né? Mas, por exemplo, hoje já tem fundos de investimentos, né, que focados em empresas responsáveis do ponto de vista socioambiental. Então já está impactando o meu custo de capital ter uma boa reputação ambiental, social e de governança, né? Estamos falando de dinheiro, né? A transição energética, né, que está cada vez mais acelerada e com fontes renováveis de energia, fontes distribuídas de energia, avanços tecnológicos que fomentam, né, que estimulam essa transição energética ou viabilizam, né, ou exigem então essa adaptação das empresas. E não poderíamos deixar de citar o mundo pós-pandemia, seus impactos, né, com tudo que nós vimos acontecendo este ano. O fato é que é extremamente necessário, né, um processo, uma metodologia eficiente, ferramentas que permitam, né, nessa dinâmica do meu contexto de negócios, que é cada vez mais dinâmico, né, responder rápido a essas necessidades e ser o mais eficiente possível no longo prazo. Porque senão simplesmente essas empresas correm sério risco de não sobreviverem, porque os desafios são enormes, né? Bom, falando agora de metodologias e práticas que nós adotamos com nossos clientes, a metodologia em questão nós chamamos de tomada de decisão baseada em valor. O que vem ser a tomada de decisão baseada em valor? É uma metodologia que se foca em compreender o valor intrínseco de cada investimento, né, e de carteiras de investimento, para, uma vez compreendendo esse valor trazido à organização, à empresa, eu maximizar o retorno desses meus investimentos de forma que com as restrições de financeiras, de recursos e humanas, eu consiga aplicar da forma mais eficiente possível e trazer o máximo retorno, ou o máximo valor. Como é definida essa metodologia? O ponto de partida é eu identificar quais critérios são importantes para a minha organização, né? O que é importante? O que traz valor para a minha organização? Será que é a questão de confiabilidade do meu sistema? Ok, como eu quantifico, como eu considero esse critério na minha avaliação de investimentos e carteiras, né? Segurança, poderíamos citar regulatório, riscos regulatórios, né? A questão ambiental, né? Enfim, a parte financeira, todos os critérios importantes e aplicados pela empresa são considerados. É um trabalho bastante consultivo, né? De não forçar um modelo pré-formatado, mas de compreender para cada empresa quais são suas particularidades de negócio e como são avaliados os investimentos. Uma vez identificados quais são esses critérios, eles são alinhados em uma escala econômica comum. Isso é muito importante, porque, tradicionalmente, as empresas já têm uma boa maturidade na avaliação de aspectos financeiros dos investimentos, né? Eu projeto meus fluxos de caixa, calculo minha VPL, minha TIR, tem ali minha taxa mínima de atratividade, que define se aquele projeto vai ou não. Mas e quando surgem questões, por exemplo, de métricas mais operativas, né?
ou de mitigação de riscos, né? Sejam riscos de segurança, regulatórios, reputacional. Como eu comparo esses itens, né, esses critérios um pouco mais qualitativos com outros mais estritamente financeiros, né? Esse é o ponto, né, de eu criar uma metodologia, uma modelagem que permita eu comparar coisas distintas. Afinal, elas são também importantes. Eu não posso esquecer desses critérios mais qualitativos, né? Com essa modelagem ampla, então, né, alinhada de todos esses critérios numa mesma escala econômica, né, que me traga uma perspectiva mais racional nessa tomada de decisão, eu avalio todas as propostas de investimentos da minha organização, usando essa modelagem padronizada para todas as áreas, e aqui, então, é o meu ponto de partida para eu aplicar aqui ferramentas avançadas de analytics para otimizar essa carteira de investimentos. Tá? Então, essa metodologia ela traz um maior alinhamento entre as áreas, né? Uma maior transparência, uma maior confiança. Afinal, se as áreas entendem o processo e a metodologia e confiam e concordam com essa metodologia, né, é mais fácil de cada um entender o porquê que seus investimentos fazem sentido ou não fazem sentido serem feitos agora e que talvez possam esperar em função de outras prioridades, né? E também para a alta gestão da empresa, traz mais confiança de que os recursos estão sendo melhor investidos nos itens que realmente estão alinhados à sua estratégia corporativa e que vão trazer o máximo valor, né? Com isso, eu melhoro a qualidade de decisão, trago agilidade para o meu negócio, né? E isso estabelece o que nós chamamos de uma cultura baseada em valor, onde todas as áreas da minha empresa, todos os níveis da minha organização, desde o engenheiro até o presidente, os diretores e as diversas áreas, têm esse conceito de que cada investimento tem a sua visão de valor, e é isso que está sendo quantificado e mensurado. Bom, essa modelagem ela permite um ponto muito importante e estratégico, que é como eu monto os meus planos de investimentos para ser mais assertivo, mais intencional, mais direto na obtenção dos meus objetivos estratégicos definidos, né? Nesse exemplo aqui nós temos alguns objetivos estratégicos, por exemplo, manter confiabilidade, melhorar a condição dos meus ativos, reduzir acidentes em 20%. Tá? Cada empresa tem os seus objetivos estratégicos de curto, médio e longo prazo. E, ao mesmo tempo, né, eu tenho as minhas métricas de desempenho, que eu uso para medir onde eu estou e aonde eu quero chegar. E aí a grande questão é como essas métricas de desempenho estão ligadas a esses objetivos estratégicos e como se encaixam os meus planos de investimento, o meu plano de investimento aqui, né? Para que eu atinja esses objetivos estratégicos, não por acaso, mas realmente com um plano, e que seja o plano mais eficiente possível, né? É esse o ponto que essa metodologia de tomada de decisão baseada em valor e essas ferramentas de otimização permitem criar, então, esses planos de curto, médio e longo prazo, né? Nós chamamos dessas estratégias integradas de investimentos, porque elas olham toda essa faixa temporal, né? Não só o urgente, o que se vai ser feito no próximo ano, mas num horizonte mais longo também, né? Para viabilizar, para obter esses objetivos estratégicos definidos, né? Resumindo um pouco do que nós falamos aqui, essa modelagem de valor, nós também chamamos de framework de valor, né? Essa modelagem ela concentra todos esses conceitos aqui. Ela define
os objetivos estratégicos da organização, as definições de negócio aplicáveis à empresa, níveis máximos de riscos admissíveis, níveis mínimos de serviço aceitáveis, restrições financeiras, né? Todos os critérios usados na avaliação dos investimentos, né? Por exemplo, riscos, níveis de serviço, condição física de ativos, benefícios financeiros e não financeiros, necessidade de recursos, seja de mão de obra, materiais, o custo dos investimentos, tudo isso é considerado na avaliação individual de cada projeto, de cada investimento e no nível também de carteiras, né? Essa avaliação ela é feita no tempo, não são quantificações estáticas. Exemplo, eu tenho um projeto que busca substituir um ativo que já está com risco de falha mediano, né? Por exemplo, aqui nessa faixa que se mostra em amarelo, mostra que nos próximos anos esse risco está no nível mediano. Mas eu entendo que essa modelagem entende que se eu não realizar esse investimento e atrasá-lo por 5 ou 6 anos, esse nível de risco não será o mesmo, né? Aquele ativo está envelhecendo, então esse risco está aumentando com o risco de falha e as consequências mais críticas ano após ano. Então, essa visão do valor, dos riscos, de todos esses critérios ao longo do tempo é extremamente importante para eu gerar esses planos otimizados, né? Para que eu não postergue investimentos e lá na frente eu descubra que eu não deveria postergá-lo, né? Bom, como é feita essa quantificação de benefícios? E muitos podem se perguntar da parte mais qualitativa, qual é a abordagem utilizada? Inicialmente, todos os riscos, todos os benefícios qualitativos, junto, obviamente, dos quantitativos, né? Todos têm uma modelagem que me permita avaliá-los numa escala econômica, tá? Utilizando, por exemplo, tanto abordagens mais simplificadas, como matriz de riscos, tá? Ou abordagens mais sofisticadas, com fórmulas, com parâmetros um pouco menos subjetivos, que me permitam estimar essa equivalência econômica de riscos com um pouco mais de precisão. Uma vez que eu estime, então, esses riscos nessa escala econômica, eu tenho aqui 2 níveis de exposição a risco. Um que é a minha linha base, nessa linha vermelha, que é o risco caso eu não faça nada, caso eu não realize esse investimento. E o outro é essa linha de risco residual que ocorre quando eu executo o investimento, né? Da diferença das duas em cada ano é o meu total de risco mitigado. Então, essa variação em cada ano trazida a valor presente é o que compõe, então, esse benefício desse risco específico aqui mitigado em valor presente, tá? Essa mesma abordagem, né, a gente pode aplicar para todos os meus riscos associados aos meus ativos, né? E que, em soma, junto também de outros aspectos financeiros, mostram essa linha aqui que resulta no meu OPEX total, meu custo operacional total do ciclo de vida daquele ativo, né, ou daquele universo de ativos, que é um custo que, né, todos sabemos, aumenta ao longo do tempo, conforme o ativo se degrada, né, se deteriora, e é exatamente os investimentos feitos de CAPEX, seja para substituição ou manutenção desses ativos, busca o quê? Eu invisto capital nesses ativos para, né, reduzir esses custos operacionais, né, mitigar riscos, reduzir custos operacionais, onde então eu tenho um benefício aqui. Essa área em cinza de CAPEX, ela é menor do que esse benefício aqui, que é essa outra área em cinza mostrada, que é todo o custo operacional reduzido no longo prazo. Aqui se inclui, né, mitigação de riscos, outros benefícios financeiros, redução de custos de OIM.
essa modelagem, ela olha exatamente e quantifica todos esses benefícios operacionais dos investimentos frente ao seu custo. Um exemplo bem simples aqui, né? 3 investimentos passam por essa modelagem, não necessariamente cada um deles tem que ser avaliados em cada um dos critérios definidos. Por exemplo, o investimento 1 aqui poderia quantificar um aumento de receitas para a empresa, melhoria de confiabilidade e o seu custo aqui. Mas não tem nenhum ganho de produtividade ou mitigação de risco de segurança ou ambiental. Já o investimento 2, né, tem outra lista de benefícios associados. E um terceiro investimento igualmente. Tá? Então, isso nos permite ver que, notem, investimentos bastante diferentes em relação aos benefícios que cada um irá proporcionar, uns com com benefícios mais claramente financeiros, outros com benefícios mais intangíveis, mas a metodologia permite compará-los todos numa mesma escala comum, uma escala financeira, trazendo mais racionalidade na tomada de decisão de qual investimento fazer ou quais investimentos fazer, numa perspectiva de valor total, né, de cada investimento. Né? E, né, com essa ferramenta analítica, maximiza também esse tipo de análise, podendo, por exemplo, analisar diferentes opções, né, de investimento ou alternativas técnicas, né? Seja substituir por um equipamento igual, ou um equipamento com outra característica maior, de maior capacidade, um sistema redundante, ou simplesmente fazer um retrofit naquele ativo existente, cada uma com seu custo, com seu impacto de longo prazo nos custos operacionais, me permitindo não só escolher os melhores investimentos, mas as melhores alternativas, melhores intervenções no meu parque de ativos. Né? Bom, para finalizar a apresentação, brevemente falar um pouco da nossa solução, já mais a parte de ferramenta. Né? A solução da Copperleaf, ela é uma solução que tem 3 módulos principais, um focado na parte de otimização de carteiras de investimentos, que é esse otimizar, o outro focado no acompanhamento da execução dos planos de investimentos, né, gestão de desempenho, e até que me permita reotimizar uma carteira em função de imprevistos não considerados, né? E essa parte preditiva, que complementa essa minha visão de curto e médio prazo com uma modelagem de qual será a minha necessidade de investimento no longo prazo e como eu posso ser mais proativo para mitigar esses riscos nos meus ativos. Né? Todos esses conceitos e ferramentas estão alinhados à ISO 55000, né? Esses princípios-chave da ISO 55000, e une gestão de ativos, gestão de riscos, finanças, né? O planejamento financeiro e estratégia corporativa. Né? Ilustrando um pouco do processo ou fluxo que a solução se encaixa, em todas as organizações, né, a gente tem investimentos propostos para manutenção dos ativos, urgências, né, na minha base de ativos. Eu tenho também projetos de expansão, de crescimento. Né? Então, a primeira etapa que nós discutimos anteriormente se foca em quantificar o valor de cada um desses investimentos, usando esse framework de valor, ou essa modelagem de valor. Uma vez que eu consiga quantificar todo o valor que cada investimento vai proporcionar, tangível e intangível, e compará-los numa mesma escala econômica, né, eu avalio todos esses diferentes investimentos e aplico um potente motor de otimização, né, que me entrega aqui os planos mais eficientes possíveis, mais próximos, então, dessa fronteira eficiente que nós discutimos anteriormente, que constituirão esses planos de curto
e médio prazo de investimentos, né? Geralmente as empresas aqui montam esses planos de 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Uma vez que eu tenho esses planos em execução, eu posso também usar essas ferramentas de acompanhamento de desempenho, né? Comparativo, por exemplo, orçado ou previsto com realizado, e atuar em função desses desvios, né? O que acontece, por exemplo, se eu, na metade do ano, eu gastei já mais do que eu previa, né? Eu tenho que atuar em cima dessa situação, possivelmente adiar alguns investimentos que eu iria começar na segunda metade do ano, né? Para não ultrapassar o meu orçamento. Há os imprevistos, né? Por exemplo, nós vimos o caso da Covid, que exigiu uma rápida adequação dos planos de investimentos por diversos motivos, ou coisas do dia a dia, né? Por exemplo, uma licença ambiental que se esperava sair e não saiu, então eu vou ter que adiar um certo investimento e não vou ficar com dinheiro parado. É exatamente aí que eu atuo para manter sempre o máximo desempenho, o máximo aproveitamento dos meus investimentos. Por fim, essa visão de usando ferramentas de análise preditiva, né, compreendendo e modelando a condição física dos meus ativos no longo prazo, os riscos associados a falhas desses ativos no longo prazo, eu consigo complementar esses planos de investimentos com um ponto de vista mais de longo prazo. Então, eu apago as fogueiras, né, os incêndios aqui de curto prazo, mas também estabeleço uma estratégia aqui de mitigação proativa desses meus ativos, né, e não só atuar reativamente quando as coisas acontecem, quando os outros problemas aparecem, né? Então, eu estabeleço estratégias de investimento nesses ativos para evitar que esteja vindo um tsunami que eu não tenho visão, onde talvez daqui 6 ou 8 ou 10 anos um número grande de ativos vão estar já todos no final de vida e eu tenha que duplicar o meu CAPEX anual ou triplicar para substituir todos aqueles ativos velhos. Então eu trago visibilidade de longo prazo também, estratégias que olham toda essa faixa temporal. Bom, aqui um pouco um pouco mais de detalhes, essas diferentes perspectivas da nossa solução, tanto essa visão focada nos casos de negócio, né, que apoia e gerencia a elaboração de casos de negócio, avaliação de investimentos, quantificação de benefícios, e as ferramentas analíticas para otimizar esses portfólios, fazer análise de cenários, análise de sensibilidade, né? Que é complementada, totalmente integrada também a essa parte analítica de ativos. Uma não depende da outra, ou seja, é totalmente modular e eu posso ou não usá-los ao mesmo tempo. Então, nós temos clientes que começam com essa parte de otimização de carteiras de investimentos e só numa segunda fase complementa com essa modelagem de ativos de longo prazo. Outros começam pela parte de modelagem de ativos. Então, é bastante flexível, tá? E configurável, adequável às necessidades mais urgentes do cliente. E os dados utilizados para todo esse processo são os dados que o cliente já utiliza, né? Os dados que ele já usa na sua tomada de decisão são maximizados e aproveitados ao máximo aqui para essa modelagem de valor e nessa otimização do valor das carteiras de investimentos. Obviamente, podem ser pontuados no momento de implementação possíveis melhorias e complementações de dados sugeridas, mas o ponto de partida sempre é a informação que o cliente já usa, né? Bom, aqui para finalizar, um pouco da visão do que é essa tal da otimização. A otimização é uma ferramenta, né, um motor aqui matemático, tá? Bastante potente, flexível, que concentra, que considera todas as restrições financeiras, de riscos, recursos,
associadas aos meus portfólios, às minhas carteiras, e gera um plano que maximiza valor para a organização. Onde, por exemplo, digamos aqui no meu ano inicial, até o último real ou até o último dólar disponível eu usei para avançar, para realizar aqueles investimentos que trazem o máximo impacto, o máximo benefício para a minha organização. E no ano seguinte a mesma coisa e assim por diante. Onde os investimentos postergados, né, realmente são aqueles de menor valor. Esse plano otimizado, ele garante que, né, ele testa que todas as milhares, milhões de combinações possíveis de investimentos, cronogramas, alternativas, não existe nenhuma outra combinação possível aqui de cronograma, projetos e alternativas mais eficiente ou com maior valor que esse gerado, né? Da mesma forma, eu olho riscos, né? Quais meus níveis aceitáveis de riscos, qual a minha disponibilidade de recursos, né? Seja de mão de obra, seja de equipamentos, enfim, restrições operacionais, metas estratégicas. Em resumo, a otimização olha para todas essas restrições ao mesmo tempo e gera o plano mais eficiente que respeita todas essas condições, né? Além também de uma potente análise de cenário, que permite eu replicar essa otimização em diferentes contextos ou cenários, como nós chamamos, e ver o que acontece, por exemplo, com um plano caso, por exemplo, a inflação aumente ou meus custos de certos recursos aumentem, ou a minha receita ou a remuneração dos meus ativos aumente ou diminua, ou a taxa de câmbio de dólar, né, ou diferentes patamares de investimentos, e rapidamente entender o impacto dessas condições nos meus planos e comparar os meus planos nesses diferentes cenários, né? Fechando aqui a apresentação, quais os benefícios obtidos com essa solução? Em média, a gente vê, né, num período de 3 anos, um aumento de 12% de valor nos portfólios dos investimentos desses clientes, tá? Ou seja, com o mesmo orçamento disponível, eu entrego 12% mais valor em média, tá? Um grande aumento também na eficiência de planejamento, né? Essas ferramentas analíticas, por ser uma solução corporativa, automatiza e facilita muito desse trabalho, que muitas das vezes é um trabalho muito manual, se usa planilha Excel, envolve um grande esforço de preparar dados, analisar dados, montar os planos, né? Então, traz um grande melhora de eficiência, desempenho na execução dos planos também e alinhamento estratégico, né? Eu estou gerando planos de investimento claramente alinhados à minha estratégia corporativa, aos meus objetivos estratégicos, né? Que me permite até, por exemplo, na análise de cenário, ver se eu tiver que reduzir o meu orçamento ou num certo cenário específico, o quanto isso me compromete ou posterga eu atingir certos objetivos estratégicos, né? Então é uma ferramenta bastante versátil, bastante poderosa para a tomada de decisão. Encerro aqui, a princípio, essa parte de apresentação. Aqui alguns dados, caso vocês tenham mais interesse, perguntas adicionais ou queiram informações sobre a Copperleaf ou essas melhores práticas, tá? E nesse momento final, deixo o espaço aqui caso tenham perguntas, dúvidas sobre o que foi discutido, o que foi conversado. Fiquem à vontade para compartilhar suas perguntas. Bom, pessoal, quem tiver perguntas, lembro de novo, tem um QA, Questions and Answers. As perguntas podem ser feitas em português, vou retransmitir. Enquanto isso, eu tenho algumas dúvidas aqui, vou aproveitar o Alex. Eu fui durante muitos anos gerente
de área de telecomunicações e automação de uma grande empresa elétrica brasileira. E o meu problema era sempre competir com os orçamentos de outras áreas. Por exemplo, você competir com uma área de telecomunicações, um sistema de rádio, com um transformador que servirá para melhorar a performance de uma subestação. Dificilmente eu sobreviveria nesse ambiente comparativo. Então, essa ferramenta, acredito que ajuda muito. Mas a pergunta é outra. Muitas vezes, eu tinha problema com os sistemas que eu mesmo estava orçando. Eu estava orçando um sistema de fibras óticas, um sistema de controle, uma estação remota de medição, um sistema de telecomunicações. Então, a pergunta é a seguinte: eu posso utilizar a sua ferramenta de análise também para áreas restritas de orçamento? Ou seja, quando me pedem um corte num determinado orçamento de um determinado setor, eu posso utilizar essa ferramenta para, dentro do orçamento de um setor, decidir qual é o melhor investimento? Sim, pode. Essa metodologia e a ferramenta analítica que nós comentamos, uma vez que você modela sempre numa visão econômica, né, numa mesma escala econômica, permite você comparar investimentos completamente diferentes, de naturezas diferentes, que me permite, sim, fazer com que eles compitam pelo mesmo orçamento, né? Mas é natural que essa mudança, essa gestão de mudança nas empresas leve um tempo. Então, geralmente, quando a solução é implementada, se as empresas já têm tomada de decisão separada por área, geralmente essa otimização de carteiras ela é feita isoladamente em cada área. Ou seja, eu aumento a eficiência de cada carteirinha, né, de cada área específica. Então, digamos assim, eu estou maximizando localmente o benefício de cada carteira, mas ainda não é uma otimização global. E conforme a empresa, as áreas vão ganhando mais maturidade, familiaridade com a metodologia, com esses processos e ferramentas, geralmente é uma transição gradual de cada vez mais eu fazer essas carteiras competirem entre si, né? Então é algo que é uma transição, envolve um ganho de maturidade, mas eu posso sim então começar olhando o micro e, conforme o tempo, olhar o macro e maximizar, num ponto de vista global, todas as minhas carteiras entre si. Bom, você quase adiantou uma resposta aqui para a pergunta que temos. O Paulo de Tarso Gasparino de Souza pergunta o seguinte: como funciona a implementação dessa solução? Exige a necessidade de equipe de projeto para a implementação na empresa? Terceira, qual o tempo estimado para implementar esta solução? Perfeito. E anotar, eu posso repetir depois. Não. Bom, o tempo de implementação dessa solução ela é algo que envolve mais ou menos de 4 a 6 meses em média. Nessa implementação se inclui uma primeira etapa, né, uma primeira fase de algo entre 1 ou 2 meses, que é um levantamento de todos os processos atuais da empresa, da tomada de decisão, as metodologias adotadas atualmente, né, os critérios considerados, tudo isso é feito a 4 mãos, né, de forma que todas as configurações e a própria modelagem de valor de todos esses critérios sejam extremamente aderentes ao que a empresa necessita. Durante esse trabalho são feitos workshops, então não é dedicação integral da equipe, tá? É feita uma agenda, por exemplo, de X reuniões, né, ao longo, espaçadas nessas semanas, 1 hora num dia, 2 horas no outro, é uma dedicação parcial de, sim, representantes chave da empresa, né?
pessoas que conheçam bem o processo, estão muito envolvidos na tomada de decisão. Mas exige uma equipe também pequena, em tempo parcial, geralmente um time principal ali de 2, 3, 4 pessoas que conheçam bem o processo, mas é dedicação parcial. Como funciona a implementação da solução? Eu entendo que essa pergunta foi feita em termos de custo. É uma licença? É um trabalho de consultoria? Como vocês trabalham? Nós temos o software, ele pode ser comprado de várias maneiras, podem ser tanto uma compra de licença perpétua, onde você instala nos seus próprios servidores, ou pode ficar hospedado em servidores gerenciados pela Copperleaf. Nós também temos opção de SaaS, né, onde você paga por uso. Então é bastante flexível a forma de compra da solução ou de pagamento. E a implementação, como eu mencionei, envolve, né, esse trabalho de consultoria, de revisão de processos, e a solução é entregue chave em mãos, né? A solução instalada, configurada, adequada às regras de negócio e necessidades específicas de cada empresa, né? Nesse período que eu falei, de 4 a 6 meses. Ok. Eu vou estimular ainda o pessoal a fazer perguntas. Eu acho que é um tema novo. O TCAL é uma associação muito mais ligada à própria tecnologia e assuntos regulatórios. Vocês trouxeram um tema extremamente importante, desafiador. Eu espero que a nossa parceria para divulgar essa ferramenta continue. Eu agradeço aí, tenho certeza que os participantes levarão para as suas empresas. Você já forneceu o seu e-mail, sinalizo para todos, se for disponibilizado o slide do final do webinar, a gente tem também os nossos e-mails da UTC América Latina. Nós nos colocamos à disposição de todos que assistiram este evento a fazer o caminho de duas mãos, ida e volta, para com a Copperleaf, e estou certo que nós contaremos com a Copperleaf no futuro, nos ajudando a fazer os orçamentos da UTC América Latina. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Karina. Por favor, vocês podem se dirigir a todos para se despedir. Eu que agradeço, Dimitri. Muito obrigado pela oportunidade, pela parceria. Obrigado a todos os participantes. Espero que tenham aproveitado, que tenha sido um tema relevante, interessante, né? E que o tempo tenha sido bem aproveitado. Nos colocamos à disposição, caso vocês tenham queiram mais informações ou queiram conversar sobre o tema, estamos disponíveis. Muito obrigado a todos e uma excelente tarde. Nós vamos distribuir a apresentação do Alex para todos que se inscreveram nesse webinar. E vocês poderão ter essas informações dentro das suas próprias empresas. Karina, quer se despedir? Karina é gerente para a América Latina da Copperleaf e vai se despedir de todos. Muito obrigada, Dimitri e Alex, pelo apoio também da UTCAL. A verdade, foi um prazer compartilhar com vocês a tarde e, como falava o Alex e você, tomara que para você seja interessante a matéria e ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, para fazer uma demonstração da solução e isso. Muito obrigada. Obrigado a todos. Vamos encerrar. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.